Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Hoje, dia 1º de fevereiro de 2023, a gente também começa um livro novo, livro de Levítico. Livro de Levítico, hoje vamos tratar da leitura dos capítulos 1 ao 4. Ambos os capítulos, esses 4 capítulos, eles falam sobre ofertas, sacrifícios, oferta de manjares, oferta de flor de farinha, mas também falam principalmente de ofertas sacrificiais, de sacrifícios de animais. E me chama a atenção nesses textos que os sacrifícios que eram realizados naquela época, a pessoa que levava o sacrifício, aquele que estava se dirigindo ao tabernáculo para entregar ali um sacrifício pela sua vida, pelos seus pecados e para o seu perdão e redenção, ele não era como numa entrega que você leva, entrega, deixa na mão de alguém e alguém, olha, trouxe aí um animal, agora você sacrifica aí e faça o que você quiser. Não. Prestando um pouco mais de atenção nos textos, quero destacar aqui com você o versículo 2 do capítulo 3, poderia ter usado outros, inclusive no capítulo 1, no capítulo 2, mas eu quero destacar o versículo 2 do capítulo 3, que diz assim: "E porá a sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degolará diante da porta da tenda da congregação, e os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão sangue sobre o altar em roda." O versículo 4, o capítulo 4, versículo 3, diz: "E o sacerdote ungido, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado, e trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a sua mão sobre a cabeça do novilho e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação." Ainda no capítulo 4, no versículo 24, fala de pecados de um outro grupo de pessoas, de príncipes, de líderes, né? E diz: "E porá a sua mão sobre a cabeça do bode e o degolará no lugar onde se degola o holocausto, perante a face do Senhor. Expiação do pecado é." Note comigo, isso me chamou muita atenção nessa leitura, que não é uma simples entrega do animal, imaginando que alguém vai sacrificar. O culpado, aquele que estava pagando ali pela sua culpa, pelo seu pecado com o animal, com o sacrifício, ele era parte ativa do sacrifício. Ele não era uma parte alheia. Você imagina se hoje nós tivéssemos que levar um animal ao templo e participarmos efetiva e ativamente do sacrifício desse animal, tendo em nossas mãos uma faca, um punhal afiado, e passássemos essa faca no pescoço desse animal, ou abríssemos um pombinho, uma pombinha, uma ave que fosse com as nossas unhas. Pense comigo isso. O sacrifício, ele tinha algumas expectativas de lição para nós, para o ser humano, para aquele que era ali a parte ativa nesse negócio. Em primeiro lugar, a ideia era que aquele que estava levando o sacrifício se sentisse pesaroso por estar vendo um animal ser morto, ser sacrificado, perder o seu sangue por conta de um pecado que ele não cometeu. O perdão era substitutivo. Então, pense comigo que todo pecado tem consequências. A gente não consegue viver uma vida sem pecado, mas
eu preciso dizer que nós não vivemos para pecar, nós pecamos porque vivemos, é diferente. O pecado não pode ser deliberado, programado, não pode ser parte inerente da minha vida. Ele precisa ser, às vezes, acidental. Eu vou errar e eu sei que nesse caminho eu tenho perdão do Senhor, mas não posso viver uma vida de pecado deliberado. Essa é a ideia. É que ao sacrificar o animal, aquele pecador sentisse então que aquilo era injusto por esse aspecto para com a vida daquele animal. E isso tocasse a vida da pessoa de tal maneira que a pessoa então pudesse levar uma vida que evitasse, que tivesse cuidado, que se santificasse ao Senhor. Esse é o conceito. Um outro conceito que nós podemos extrair das leis e dessa lei de sacrifícios e de ofertas é que toda oferta, todo sacrifício tem um preço. E a ideia era que esse preço de fato pesasse no bolso, pesasse no coração, de tal maneira que as pessoas pensassem em evitar o pagar esse preço. E de uma outra forma, quando eram ofertas de manjares, ofertas por gratidão, ofertas que tinham outro significado, não necessariamente o pagamento por um pecado, mas que se fosse percebido que é o Senhor, e era o Senhor, e é o Senhor, quem nos dá todas as coisas, quem nos dá a semente para a gente semear, quem provê o emprego, quem provê tudo sobre a nossa vida, quem provê o salário, quem provê o aumento, tudo isso vem de Deus. E essa é a ideia, de tal maneira que a nossa confiança não estivesse naquilo que nós tínhamos e que temos nas mãos, e sim naquilo em que Deus pode nos dar e aquilo que Ele faz como um Pai bondoso que dá o pão todos os dias, o pão nosso de cada dia. Que ao ler esses textos você possa viajar pelas asas do Espírito para dentro desse texto e possa buscar viver uma vida que agrade ao Senhor e uma vida de santidade. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Aqui fala o pastor Carlos Martins. Glória a Deus, Deus abençoe. Fique na paz.